aí, pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live nesta quarta-feira sobre osteoporose. Tudo que você precisa saber sobre a saúde dos seus ossos. Então, vamos entrando. Muito boa noite. Vamos aguardar o pessoal entrar. Hoje, osteoporose. Vamos aguardar a Jéssica, que vai nos passar informações sobre colágeno, sobre a parte nutricional voltada para a condição óssea, né? Boa noite, Jéssica, tudo bem? Olá, boa noite, sejam bem-vindos para mais essa live. Bom, vamos lá. O pessoal já está começando a entrar, não vamos demorar muito, porque o pessoal que vai assistir depois, né? A maioria das pessoas assistem depois a live e não vamos prolongar muito. Bom, pessoal, estava falando aqui, Jéssica, que a gente vai explicar hoje também a relação de osteoporose com doença cardiovascular, né? Qual que é a relação das duas? Por que isso é importante? Então, já falando de algumas definições, né? Fiz aqui a minha colinha, né? Porque apesar de ser um assunto que para mim é simples de falar, tem muita informação que eu quero passar para vocês, né? Não deixar passar nada. Então, a gente tem que primeiro diferenciar, para você que não sabe nada sobre saúde óssea, né? A gente tem que diferenciar osteopenia de osteoporose e de sarcopenia. Aproveita aí o seguinte, né? Já coloca aqui quem da tua família que tem osteoporose, osteopenia, alguma doença cardiovascular, porque tem relação osteoporose com doença cardiovascular. Jéssica, só vou pedir para tu abaixar um pouquinho o áudio do teu, porque Tá dando- tá dando retorno no som, mas bem pouquinho. Bom, então, pessoal, osteopenia, você já deve ter ouvido osteopenia. Osteopenia é uma condição que vem antes da osteoporose. Já é o início da perda da massa óssea. E a massa óssea é o que a gente vai focar hoje, né? Que é a integridade óssea. Então, osteopenia começa com o osso fraco, já perdendo saúde, já perdendo massa viva, e vai progredir para uma osteoporose. Aí sim, é uma condição já bem avançada de perda de massa óssea, né? Sarcopenia, que também muita gente confunde, né? Sarcopenia é perda da massa muscular. Perda da massa muscular, né? A sarcopenia do grego vem de perda de carne, né? Pouca carne, tá? E você vai ver que tem muita relação o indivíduo que tem perda de massa magra, de massa muscular, né? O indivíduo sarcopênico com, né, a condição de osteopenia e muito em breve de osteoporose, né? Que ele vai desenvolver, tá? Então, a relação de osteoporose com doença cardiovascular, por que existe essa conexão? Né? São três elementos, inclusive quem assistiu a live de magnésio, né? Se você está assistindo essa live depois, né, essa live já que ficou salva, você volta, né, na live de magnésio, assiste a live sobre o magnésio, que aí vai ficar muito fácil de você aprender mais ainda sobre a saúde óssea, porque o magnésio, ele está, né, a gente falou já na live passada, ele está presente nos ossos, até em forma de armazenamento e, de fato, na saúde óssea, né? E também na saúde cardiovascular. Geralmente, quem tem, né, alguma cardiopatia, alguma doença cardiovascular, tem deficiência de magnésio e tem alteração no metabolismo do cálcio. E se você lembrar, né, se você que assistiu a live da última, a live sobre magnésio, né, que foi da semana retrasada, você vai lembrar que eu falei que o cálcio é como se fosse uma criança de 3, 4 anos, que precisa que alguém pegue para levar para o lugar, alguém pegue para cuidar. E é a mesma coisa com o magnésio. O magnésio é como se fosse os pais do cálcio. Sem o magnésio, é impossível ter um bom controle do cálcio. Tá? Então, a gente tem que focar na massa óssea.
tá? Massa óssea. Deixa eu só conectar aqui. Eu acho que não está. Agora está conectado. Bom, a massa óssea é formada, existem alguns pilares da massa óssea para uma boa integridade óssea, para uma boa saúde óssea. A primeira delas é a genética, né? Que vai definir se a pessoa tem ossos mais densos, menos densos, mais largos, né? A estrutura óssea vem principalmente da genética. A segunda é a nutrição, né? O estilo de vida da pessoa também é um dos pilares, né? E a nutrição aí também está incluso, que é fornecer os nutrientes necessários para que a massa óssea se mantenha saudável. Então vocês têm que entender que o osso é uma massa viva. O osso é um tecido vivo. E isso é extremamente importante a gente entender na hora de fazer o tratamento para uma osteoporose, para uma osteopenia, para uma sarcopenia. Porque ao invés das medicações que agem, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre alendronato, né? Organos fosforados. São medicações, uma delas, né, na verdade, existe uma classe de medicações que vão agir, né, na condição da osteoporose, tá? Uma delas, e a mais prescrita, são os organos fosforados. O mais comum é o alendronato, né? E eu acabei de falar para vocês que a massa óssea, o osso, é um tecido vivo. Ou seja, existe matéria-prima entrando nele e existe matéria-prima saindo. E a gente chama isso de turnover ósseo, né? Por isso que é um tecido vivo. Está o tempo inteiro saindo substâncias e entrando substâncias. A construção dessa massa muscular, dessa massa óssea, é feita, esse equilíbrio de construção e de retirada de cálcio do osso é feita pelos osteoclastos e osteoblastos. São duas estruturas que ficam ali em atividade, construindo o osso e destruindo o osso, porque o osso é um tecido vivo. Ele é construído e destruído diariamente, constantemente. Por isso que a gente precisa entender que não se trata osteopenia, osteoporose, apenas com um medicamento que vai agir nesse turnover ósseo. Existe uma série de nutrientes que a gente vai ver agora que está envolvido nas reações químicas dos osteoclastos e dos osteoblastos, que vão construir e destruir o músculo. O músculo não, os ossos. Quando você utiliza um alendronato, um organo fosforado, o que ele faz? Ele inibe a destruição do osso. E isso parece ser uma coisa boa, né? E o médico, quando ele vai prescrever o alendronato, os organos fosforados, justamente essa uma das justificativas que ele usa. E também é uma das coisas que a gente aprende na faculdade. Que a gente vai inibir a destruição do osso e assim o osso vai se tornar mais forte. O osso vai ficar mais forte. A massa óssea vai ficar maior. Só que, e aí você vai vendo que toda live é a mesma coisa, uma coisa vai encaixando na outra. As coisas que a gente vai falando vão encaixando. Eu acabei de falar que a massa óssea é um tecido vivo e ela precisa desse turnover ósseo, dessa construção e dessa destruição. Isso não pode parar. Quando utiliza-se uma medicação para inibir essa destruição do osso, você forma um osso velho. Um osso velho. Inclusive, pessoas que utilizam os organos fosforados não reduzem fraturas e quando fraturam, né, quando ocorre uma fratura de fêmur, de bacia, que são as principais, né, por queda da própria altura, quando ocorrem as fraturas são mais graves, porque o osso quebra de forma diferente. Os organos fosforados propiciam a formação de um osso velho. É como se você estivesse tirando parte da matéria viva do osso. É como se você estivesse construindo uma massa óssea desnutrida, fraca. Você
melhora o osso por um lado, né? Aumentando a densidade, que é para isso que serve a medicação, para aumentar a densidade. Enquanto que a condição de osteopenia e osteoporose foi causada por uma deficiência de vários nutrientes, hormônios e vitaminas. Não foi causada por falta de medicação, por falta de alendronato. Foi causada por um desequilíbrio principalmente hormonal. E a gente vai ver isso agora. Por que que o estradiol, a progesterona, é mandatória no tratamento de uma pessoa com osteoporose, com osteopenia, né? Então, Carlos, pode falar. só para complementar ali, na verdade, a gente precisa que esses osteoblastos, esses osteoclastos estejam em equilíbrio, né? Porque senão a gente, se só tivesse osteoblasto produzindo osso, a gente teria ossos enormes, né? Então, por isso que existe esse equilíbrio. E os problemas aí, essas patologias, osteoporose, osteopenia, elas vêm a partir desse desequilíbrio, né? A partir do momento em que essa sintetização do cálcio e a excreção dele não estão em equilíbrio. Então, por isso que é importante manter, né, que eles estejam em função equilibrada aí. Exatamente. E aí a gente vai ver agora os principais nutrientes, né? Também envolvidos nisso aí que a Jéssica falou, que é esse equilíbrio, né? Então, a chave da saúde óssea está no equilíbrio dessa construção e dessa destruição do osso. Que isso precisa ser contínuo, né? Então, nós temos da parte hormonal, né? A mulher, ela desenvolve, principalmente, né? A osteopenia e a osteoporose a partir da menopausa. Porque a menopausa, diferente do que todo médico acha, né? A menopausa não é um fenômeno, uma condição de baixa de estrogênio. Não é uma condição hipoestrogênica. Ela é predominantemente uma condição progesterônica. É uma deficiência principalmente de progesterona. A progesterona zera. O estradiol não. O estradiol ele vai diminuindo aos poucos. Ele reduz em torno de 50% na mulher com menopausa, né? Já a progesterona não. A progesterona zera. E a progesterona é mandatória, porque ela regula esse equilíbrio dos osteoblastos e dos osteoclastos. Equilibra a construção óssea, da massa óssea, tá? E a outra coisa também que está envolvido, né, nesses pilares da massa óssea é as doenças concomitantes, né? As comorbidades, diabetes, né? Desnutrição, né? Doenças autoimunes. Quem tem doença autoimune tratado pela medicina tradicional, geralmente utiliza o quê? Corticoide. Corticoide aumenta, né? Cortisol inibe quem? Os osteoblastos, que está presente, né, no turnover ósseo. Tá? Então, para vocês verem que tudo está conectado. Outra doença também que propicia, doença cardiovascular, né? Onde está o desequilíbrio do cálcio e do magnésio, que são mandatórios para o turnover ósseo, para a construção da massa óssea. Tá? Então, quais são, né, os elementos-chave para uma boa massa óssea, para um bom tratamento de uma osteoporose, de uma osteopenia? Primeiro deles. Quebrando os mitos, né, Carlos? Que a primeira coisa quando a gente fala, pelo menos a maioria das pessoas pensa, quando a gente vai falar de ossos, vai falar de dentes, vai falar sobre osteoporose, e que as pessoas pensam em suplementação de cálcio. E suplementação de cálcio, o que vem? Consumir leite, derivados de leite, é isso que está na mente das pessoas, né? Exatamente. São Tá enraizado isso. Eu tenho certeza que para muita gente, na verdade, a palavra osteoporose vem na cabeça leite. Exato. É bem isso, né? Então, o primeiro mineral, né? Já que a gente está falando do leite aí, né? Primeiro mineral,
Cálcio que a gente obtém com boa biodisponibilidade, principalmente a partir de folhas verdes escuras. Né? A Jéssica vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, cálcio, que não é o mais importante. Só para vocês terem noção, quando se vai suplementar cálcio, quando precisa de suplementação de cálcio, a proporção de cálcio para magnésio é no mínimo de 1:1. Ou seja, se a pessoa está tomando 400 miligramas de cálcio, no mínimo ela tem que usar 400 miligramas de magnésio. No mínimo. Isso quando não é o ideal, que é 2:1, 3:1. Magnésio para cálcio. Então, 2 de magnésio para 1 de cálcio, 3 de magnésio para 1 de cálcio. Né? Então, se você ficou assustado com isso agora, se você conhece, tem alguém aí na tua família que está usando cálcio para osteoporose, volta lá na live de magnésio e veja quais os riscos da utilização de cálcio como suplementação isoladamente, sem todos esses outros fatores que eu vou falar agora. Magnésio, zinco, manganês, cobre, silício, molibdênio, bromo, estrôncio. Inclusive, uma das medicações, da classe das medicações, que é uma das medicações mais caras que tem, é o chamado, se eu não me engano, é ricilato de estrôncio. É uma medicação, uma molécula que eles criaram, que não existe, porque eles podem patentear, ligada ao estrôncio, porque o estrôncio é extremamente importante para osteoporose. E flúor. O flúor, ele é importante no tratamento da osteoporose. Só que a quantidade de flúor que nós ingerimos diariamente já ultrapassa aquilo que é saudável. Né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o ideal para nós consumirmos o flúor era de 0,5 partes por milhão de flúor por dia. A água tem uma parte por milhão. Só a água já tem o dobro. A água da torneira, tá? Que eu tô falando. Já tem o dobro de flúor que a gente precisa. Fora o flúor da pasta de dente, né? Que é uma alta contaminação. O flúor em micro são doses extremamente baixas. Ele participa da saúde óssea. Mas quando ele está em excesso, ele se torna um dos fatores que vão levar à osteoporose. Porque existem alguns elementos que, quando estão em excesso, causam o desequilíbrio de toda a rede que eles estão envolvidos. Então, flúor é só o da água mesmo, que já é um flúor em excesso para nós. Tá? Sobre exames, né? Por que é importante a gente ver nos exames a vitamina D, a fração de vitamina D livre no sangue, para saber se está convertendo bem a vitamina D, porque a vitamina D é que vai agir no intestino, fazendo com que nós possamos absorver uma boa quantidade de cálcio. Quando esse cálcio é aumentado no sangue, quando ele sobe, nós produzimos uma substância chamada calcitonina, que vai pegar esse cálcio que está aumentado no sangue e vai levar ele para os lugares. Quem que auxilia isso? A vitamina K2, a vitamina D3, o magnésio, principalmente. Vai pegar esse cálcio e levar para os lugares. Quando esse cálcio diminui no sangue, quando está baixo no sangue, aumenta o hormônio chamado PTH. Por isso que é importante pedir esse hormônio, PTH. Quanto maior o PTH, menor a quantidade de cálcio circulante e menor a quantidade ideal de vitamina D que você está usando.
Tanto que, nos protocolos de altas doses de vitamina D3, um dos fatores que a gente usa para regular, né, esse tratamento são os níveis de PTH. Os níveis de PTH têm que ficar baixo. Nessa terapia de altas doses de vitamina D, mais baixo ainda, né? Mas o PTH baixo significa que o cálcio está tendo uma boa regulação, uma boa absorção e que a sua vitamina D pode estar nos níveis ideais. Agora, um PTH de mediano para cima é sinal de que talvez a tua vitamina D não esteja sendo suficiente. Tá? Outras coisas que eu anotei aqui, extremamente importantes para vocês saberem. Fatores que propiciam uma osteopenia e uma osteoporose. Então, primeiro, uma homocisteína, que é uma coisa que ninguém pede. Gente, quando eu estava na faculdade, eu lembro que quando eu descobri assim, sobre a homocisteína, eu parei assim, porque, gente, mas o que será que é homocisteína, né? Primeira vez que eu escutei a palavra homocisteína. Lá quando eu comecei a estudar medicina integrativa e ortomolecular. Escutei homocisteína e fui olhar o que era. Eu nunca ouvi falar disso na faculdade. E tem muito médico que não faz ideia do que é homocisteína. E a homocisteína aumentada, né, níveis acima de 14, tem 70% mais chance de desenvolver osteoporose. 14, hein? É muito comum a gente pegar pessoas com homocisteína de 15, 16, 17, 20, 25. Aí, acima de 14 tem 70% de chance de desenvolver osteoporose. E 12, não tem? Tem. Né? Bati a mão aqui agora. E 12, não tem? Tem. Quanto maior os níveis de homocisteína, mais chance você tem de desenvolver osteoporose. Os antiácidos, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, ranitidina. Ranitidina já saiu do mercado, né? Cimetidina. Todas essas medicações que agem na diminuição da absorção da acidez gástrica. Isso faz com que você diminua a absorção de várias vitaminas e principalmente de proteína. Para uma boa construção de massa óssea, nós precisamos de um músculo saudável. Nós precisamos de uma massa muscular saudável. Por isso que um dos tratamentos para quem tem osteopenia e osteoporose, que muito provavelmente tem sarcopenia, é o quê? Musculação e uma dieta com boa quantidade de proteína. O que é uma boa quantidade de proteína? Para quem entende mais ou menos, tá? Se você não entende, a tua nutricionista vai cuidar disso para você. Geralmente é 1 grama de proteína por quilo de peso corporal. Geralmente, isso varia. Mulher, homem, varia um pouco. Então, é mandatório atividade física, musculação, principalmente, para fazer o estímulo muscular, para fazer um bom estímulo do turnover ósseo. O nosso corpo, vocês têm que entender que é em conjunto, então ele trabalha em conjunto, ele comunica. Né? Quem tem osteopenia e osteoporose, muito provavelmente está indo de mãos dadas com uma sarcopenia junto, que é a perda de massa muscular. Benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos estimulam a ação de osteoclastos, que são aquela partezinha que eu falei para você, que destrói o osso. E aí afeta esse equilíbrio entre destruir e construir, que precisa estar o tempo todo funcionante. O osso é uma matéria viva. Os alendronatos, os organofosforados, eles inibem os osteoclastos e fazem você ter um osso velho. Porque é como se tirasse a atividade vital do osso. E os benzodiazepínicos, quantos de vocês não conhecem um idoso, um senhorzinho, uma senhorazinha, que usa benzodiazepínico, que usa diazepam, clonazepam, né, Rivotril. Todas essas medicações
levam à osteoporose, à osteopenia. E aí você pensa um idoso que já tem por si, por uma má nutrição, má estilo de vida, por doença cardiovascular, deficiência de magnésio, de vitamina D3, ele já tem uma condição favorável a ter uma osteopenia e uma osteoporose. E aí vem um médico e prescreve para ele um benzodiazepínico. Um diazepam, um clonazepam, que além de afetar a memória dele, de fazer ele ter um sono de péssima qualidade, deixar ele, por vezes, com efeitos colaterais dos medicamentos, desse medicamento, e um deles, inclusive, é a tontura e o mal-estar, propiciando queda com osteoporose, com osteopenia, é igual a fratura. E é assim, o velhinho ele cai da própria altura, ele tropeça, cai e quebra um osso grave. Isso a gente atende diariamente. Eu trabalho em pronto atendimento, em pronto-socorro, a gente atende diariamente isso. Queda da própria altura e fraturou a bacia, fraturou o fêmur. E olha, eu nunca atendi até hoje, né? Eu nunca atendi. Depois eu vou até dar uma perguntada nisso para os meus colegas mais experientes. Eu nunca atendi um velhinho da roça, que mora na roça, porque ele caiu e quebrou a perna, ou o braço, ou a bacia. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Nem nunca fiquei sabendo. Nem nunca vi ninguém atender. Por quê? Porque o velhinho que está lá na roça trabalhando, ele tem massa muscular, ele come comida de verdade. Ele tem estímulo muscular que faz estímulo ósseo. Essa vitalidade dele, do osso, ser construído e destruído diariamente, é muito bem ativa. O osso dele é muito mais forte, ele pega peso e carrega coisa para lá e para cá, e cai, escorrega, levanta, e tá chovendo na roça, ele sai para pegar um animal lá e cai e levanta e tá tudo certo, não tem nada quebrado não. Entendem a diferença das coisas entre saúde e o rumo que as coisas estão tomando hoje em dia? Com essa infinidade de medicamento, prescrições sem tamanho, porque hoje é assim. Cada queixa que você faz para o médico, ele simplesmente te dá uma canetada. Né? Canetada que eu digo é o quê? Uma receitinha, uma medicação. Queixou, pop, canetada. Ah, mas eu tô sentindo isso, pop, canetada. Ah, eu tô sentindo isso, pop, canetada. E assim vai. Nicotina, pessoas que fumam. A nicotina também aumenta o cortisol. E o cortisol propicia a perda óssea. Você que sofre de doença autoimune, você que usa corticoide, o cortisol propicia a perda óssea. Então, pessoas que têm doença autoimune, que vivem tomando corticoide, por prescrição médica, têm tendência muito severa a ter osteopenia e osteoporose. O álcool, quem bebe todos os dias, etilistas, diminui a atividade do osteoblasto, que é aquele que constrói o osso, propiciando, né? Agora imagina mulher, tem mulher na menopausa que é alcoólatra. E quando eu digo alcoólatra, é que bebe todos os dias. Ela acha que não é viciada, porque o dia que ela não quer beber, ela não bebe, mas é um dia só a cada 15 dias que ela resolve não beber. Todo dia ela toma um pouquinho de álcool. Isso aí, ao longo dos anos, vai levar à osteopenia muito facilmente e à osteoporose muito mais facilmente. Até porque as mulheres são mais acometidas, né, Carlos? Então, aí, para cada um homem, 10 mulheres têm mais chances. E 25% das mulheres, todas elas, têm chance aí de ter uma osteoporose, tá? Em função dessa disfunção hormonal, né, que o Carlos falou ali. Então,
quando diminui a progesterona e o estradiol, que acontece, desregula, né, esses osteoclastos e esses osteoblastos. Então, é como se ali o estrogênio ele tivesse uma coleira do cálcio, né? Então, ele ficava segurando o cálcio. E daí, Exato. quando a mulher entra na menopausa, né? Então, que há esse declínio dos hormônios, é como se não houvesse mais essa coleira. Então, o cálcio, ele vai sendo excretado, né? Então, há aí esse desequilíbrio principalmente, né? Então, a incidência, ela é muito maior nas mulheres em função dessa disfunção aí hormonal, né? Então, é Exato. importante também fazer essa reposição, né, Carlos? Então, avaliar o caso, enfim, se for necessário fazer essa reposição. É um conjunto de coisas, né? Então, a osteoporose, ela não é um elemento sozinho, ele vai fazer o milagre, é como se fosse uma receita de bolo. Um bolo, a gente não consegue fazer um bolo só com cacau, né? A gente precisa do cacau, a gente precisa da manteiga, precisa do óleo de coco, precisa ali de chocolate 70, e a gente precisa de vários ingredientes para que o bolo saia perfeitamente. Então, não vai ser somente uma suplementação, só um hábito que a pessoa vai ter, vai inserir na vida dela, que vai resolver toda a situação. Não, a gente tem que investigar tudo e começar a inserir tudo que é necessário para esse mecanismo inteiro funcionar. Né? E aí entra a vitamina D, né, que você já comentou. Então, assim, a vitamina D, ela vai ajudar no quê? Ela vai ajudar a absorção do cálcio ali nas velocidades do intestino e também vai inibir a excreção do cálcio através do xixi, né? Então, a vitamina D aí entra. A vitamina K2, né, Carlos, que você comentou também, a vitamina K2, aí ela ficou em média 60 a 70 anos sendo estudada. Então, era até 2017, 2007, ela era chamada de fator X. Então, aí os estudiosos, os cientistas, eles investigavam por quê? Porque eles queriam descobrir por que alguns povos tinham até arcada dentária, ossos mais fortes, Mais ossos bonitos. mais bonitos, mais saudáveis. Por que eles queriam investigar? Por que alguns povos de algumas regiões tinham essa características e outros povos não tinham, né? Então, eles estudaram aí durante muito tempo, média 60, 70 anos, e em 2017, que começou-se então a chamar de vitamina K, e essa vitamina K, ela tem 23 tipos, né? Então, assim, a gente está falando aqui especificamente da K2, né? Então, assim, descobriram o quê? Descobriram que esses povos, eles consumiam principalmente vísceras, né, dos animais. Então, que possuem muito, que tem grande quantidade dessa vitamina K, e principalmente a KM7, né, Carlos? Então, que ela fica mais tempo no organismo. Então, como a gente precisa? A gente precisa que o cálcio a gente consegue através, então, da ingestão alimentar mesmo, não precisaria de uma suplementação, né? Então, a gente Exato. poderia aí, consumir o cálcio na alimentação mesmo. A gente tem aí principalmente fontes verdes escuras, né? Então, entra couve, entra brócolis, entra espinafre. E uma boa fonte de cálcio também é o gergelim, tá? Então, o gergelim aí, ele tem uma absorção de cálcio, ela chega até 263%. Nossa. Então, comparado com o leite, que as pessoas acham que é a principal fonte de cálcio, né? O leite tem 25%. Então, comparado com o gergelim, olha, 263. E uma folha verde escura, aí, uma folha de abóbora, outra folha, ela tem uma absorção de aí, em torno de 106%. Então, na verdade, as fontes de cálcio a gente consegue através de fontes vegetais, né? E consegue através da alimentação mesmo. Então, não é preciso fazer uma suplementação de cálcio, a não ser que seja um caso bem específico e precise de uma investigação aí através dos exames laboratoriais. Então, além aí, né, do cálcio que a gente conseguiria, então, que a gente consegue através da alimentação, a vitamina D, né? Então, assim, a maioria das pessoas precisa suplementar porque qual a pessoa, né, que consegue ir para o sol todos os dias? Eu não conheço essa pessoa, porque a gente não tem Exatamente. tempo, a gente tem uma vida corrida, enfim. Seria ótimo, seria ideal se todos nós conseguíssemos sair, né, das nossas salas, dos nossos trabalhos e ficássemos expostos ao sol, mas isso é praticamente impossível. E também a questão do magnésio, né, que a gente falou na live anterior. Então, assim,
praticamente todas as pessoas são deficientes de magnésio, porque a gente tem um solo pobre em magnésio, então a gente não tem alimentos que sejam ricos em magnésio. Então, aí praticamente todas as pessoas elas vão ser pobres em magnésio. Então, exige também essa suplementação e essa adequação de magnésio nesse sentido também. E principalmente você estava falando, né, Carlos, da atividade física, comparando o senhor que trabalha no campo e o senhor que fica em casa, enfim, que acabou se acomodando. A atividade física ela é muito determinante aí, né? Por quê? Porque tudo que a gente não usa no nosso corpo, o que acontece? Atrofia, né? Então, a gente, assim, se a gente Exatamente. não usa os nossos músculos, se a gente não faz uma caminhada, pelo menos, né? Então, tem gente que diz, ah, mas eu sou muito velho para começar a musculação. Como assim, gente? Muito velho. Não existe idade, né? Você não vai no primeiro dia chegar lá na academia, colocar um monte de peso e começar a fazer. Não, a gente começa aos poucos, existe um progresso. Exato. Mas Terça, faça, ter- né? terça, É, tem a iniciativa terça-feira. de começar, né? Então, assim, Sim, atividade física é muito importante a gente já ver resultado, né? Porque daí nesse equilíbrio, quando já começa a atividade física, a gente já começa assim que fica mais cálcio do que sai. Então começa a fazer esse equilíbrio dos osteoclastos e os osteoblastos, né? Então assim, eles começam aí somente com atividade física, não começa a mais sair tanto e produzir menos. A gente começa aí um equilíbrio. E daí, junto com essa alimentação, junto com a suplementação necessária, a gente sim consegue, né, melhorar essa situação. E o mais importante para quem tem aí, né, incidência na família, quem tem mãe que tem osteoporose, quem tem avó, faça atividade física, tá? Então, assim, para uma forma de prevenção, assim, é muito importante a atividade física, não só para osteoporose, mas principalmente aí quem já tem caso na família, pega essa dica, tá? Comece a atividade física. excelente. Inclusive, terça-feira agora, teve um paciente de 87 anos que vai começar a musculação agora, porque é mandatório para ele, né, melhorar a saúde, qualidade de vida, né, longevidade saudável, tem que fazer musculação e ele vai fazer. A Márcia comentou o seguinte: segunda-feira, fui na segunda-feira, osteopenia. Médica passou um comprimido ao mês de cálcio. Um comprimido, agora que eu entendi, um comprimido ao mês de cálcio. Disse que tomarei para sempre. Márcia, tu vai fazer o seguinte: tu vai assistir a live de magnésio, foi da semana retrasada, que aí você vai saber o que fazer. Agora, você devia ter perguntado para essa médica assim, ó, doutora, e o magnésio? E a vitamina K2? E a vitamina D3? E os outros minerais que estão envolvidos? E a minha progesterona, que eu preciso dela também para a saúde dos meus ossos? Né? Então volta lá na live sobre magnésio e assiste essa live, tá? Você vai ver essa questão aí que eu comentei bastante sobre o uso do cálcio sozinho na suplementação, tá? Sim, a live vai ficar gravada, tá bom? Pessoal, Cara, pode falar. só para complementar, referente à alimentação também, considerando aí que a maioria da população ela tem tendência a consumir mais carboidratos, né, na alimentação. Então, assim, ó, para a função óssea, para um osso ficar forte, saudável, a gente não precisa, a gente não é somente o cálcio que é necessário, a gente precisa de proteínas, de aminoácidos. Então, assim, precisamos adequar essa alimentação em Formação de proteínas e colágeno, aminoácidos. né? Tem colágeno dentro da massa óssea. A massa óssea, uma das formações é o colágeno, né? Para vocês entender. E aí, quem toma colágeno aí, pensando que vai melhorar a pele e a saúde do osso tá uma porcaria, o corpo não é bobo, né? Ele não vai ficar desperdiçando colágeno com pele, sendo que a estrutura óssea dele tá deficiente, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa desses aminoácidos essenciais. E o que significa aminoácidos essenciais? Significa que a gente não produz.
a gente precisa consumir na forma de alimentação. Então, se nós não consumimos, se a gente assim tem tendência a comer muito carboidrato, principalmente comida industrializada, refinada, a gente não vai estar, né, consumindo esses aminoácidos e vai formar um osso fraco, né, que vai ter tendência aí a ficar mais poroso, mais chances de ter fratura, né. E também uma curiosidade aí que com o passar, além dos medicamentos, né, Carlos, que você comentou aí que modifica a acidez estomacal, existe também o fator de idade, né, que pode interferir, e também existe alimentos, né, alimentos, existem gêneros produtos alimentícios. Isso. Que principalmente, assim, vou dar o exemplo do refrigerante, tá? Então, ele, assim, tem uma acidez muito baixa, né? No caso, ele fica ali em torno de 2,5. E para a gente fazer o equilíbrio, se a gente tomasse um copo de refrigerante de 200 ml aí, a gente precisaria, para voltar ao equilíbrio, consumir 36 copos de água. Então, vocês têm noção, é praticamente impossível disso acontecer. Né? Então, assim, como uma alimentação, como uma rotina, né, influencia também muito, né, principalmente aí nessa qualidade desse osso, né, na qualidade desse osso que vai nos acompanhar, né? Então, a gente precisa aí eliminar esses produtos, esses alimentícios e adequar principalmente a quantidade de proteína aí na nossa alimentação. Excelente. Osteomalácia, o que é isso? Na criança, a gente tem uma condição que é o raquitismo, né? Que é a deficiência da massa óssea que propicia como se fosse um osso mole, né? E causa má formação na criança. No adulto, quando desenvolve essa condição, é chamada de osteomalácia. É como se fosse um osso mole pela desregulação da mineralização óssea. Não só do cálcio, mas de todos esses minerais que eu citei aqui na live. Todos esses estão envolvidos na saúde óssea, no turnover ósseo, na construção e na destruição do osso, que é de modo ativo, saudável, diário, o tempo inteiro. Nesse exato momento, meu osso está sendo destruído e construído. O osso é um tecido vivo, tá? Muitas mulheres estão desenvolvendo osteomalácia e não sabem. Ou o início também de uma osteopenia e, consequentemente, também junto uma sarcopenia. Quando a mulher vem com uma história parecida com fibromialgia. Se você está sofrendo com talvez uma fibromialgia, que algum médico te falou que era fibromialgia, que a fibromialgia em si é uma condição de falta de energia dentro da célula, é uma mitocondriopatia, é uma disfunção mitocondrial, tá? Muitas delas têm essas dores, tá, da fibromialgia por perda de massa muscular, perda óssea e desregulação da mineralização óssea. Então tá aí uma outra coisa que ninguém investiga, que é quando o paciente queixa de alguns sintomas que levam a entender que seja uma fibromialgia, ou muito provavelmente ela já vem com esse diagnóstico, que ela passou por algum médico que não fazia ideia do que ela tinha, não fazia ideia de como que estava a saúde dela, e deu um diagnóstico que nem existe, de fibromialgia, que é uma doença mitocondrial e que muito provavelmente está andando de mãos dadas com uma sarcopenia, com uma osteopenia e muito em breve com uma osteoporose. Então, vocês têm que entender que o tratamento, quando vocês estiverem buscando o tratamento para uma osteopenia ou para uma osteoporose, vocês têm que entender que o cálcio é apenas todos esses fatores que eu citei para vocês e vou repetir agora. Principalmente, pessoal, a osteoporose é uma condição de desregulação hormonal. Desregulação hormonal. Muitas das vezes você tem a quantidade de cálcio que você precisa, você já tem a quantidade de cálcio que você precisa, muitas das vezes.
Só que esse cálcio, igual eu falei na live sobre o magnésio, o cálcio ele é uma criança de 3 anos, ele não sabe para onde ir. Ele tem que ter os pais perto, levando ele para onde ele precisa. Os pais são o magnésio. Junto com o magnésio, vai atuar quem? A vitamina K2, a vitamina D3, o zinco, o bromo, o estrôncio, o manganês, o molibdênio, o boro, para fazer a mineralização óssea, para utilizar esse cálcio da forma correta e onde ele deve ser usado, tá? Então, a parte hormonal no homem, principalmente, está relacionado com a testosterona. Na mulher, principalmente, está relacionado com a progesterona. Repito, menopausa não é uma condição estrogênica, é uma condição progesterônica. Zero a progesterona. O estrogênio vai diminuindo aos poucos, inicia diminuindo em torno de 40%, 50%. Tá? Boa noite, Dr. Carlos Baiman, mestre da vitamina D3. Um abraço, fico muito feliz de o senhor estar presente aqui nesse momento. Cálcio na forma de citrato de cálcio. Quando suplementado o cálcio, quando necessário, tem que ser utilizado o cálcio citrato. E na proporção de 1:1 com o magnésio, no mínimo. Ou seja, se você está usando 400 miligramas de magnésio, você deveria estar utilizando no mínimo 400 miligramas de magnésio quelato, ou seja, magnésio livre. No mínimo. Isso quando não é o ideal, a relação 2:1, 3:1, até 4:1 de magnésio para cálcio. Então, 3 de magnésio para 1 de cálcio. Por quê? Pela infinidade de coisas que o magnésio é utilizado, que eu falei na live retrasada. E o magnésio ideal é o magnésio glicina, para osteoporose. Vitamina D3, que nós já falamos, né? Relação da vitamina D3 tem que ser olhado nos exames, o PTH, a conversão de vitamina D3 para vitamina D3 livre. Aí, como é que vai absorver todos esses nutrientes que a gente falou agora, se a pessoa não está com o intestino bem modulado, se ela não está com uma boa absorção intestinal, né? Se ela não tem uma saúde intestinal prejudicada. E ela não vai absorver todos esses nutrientes e o tratamento pode ficar prejudicado. Por isso a importância de um acompanhamento nutricional. A nutricionista vai fazer uma boa modulação intestinal para que você possa absorver esses nutrientes. Tá? Vitamina A. Vitamina A. Extremamente importante. Principalmente pela condição dela de ser coadjuvante na absorção da vitamina D3. Então, quem é paciente sabe aí que em uma das fórmulas tem a vitamina A, ou eu já pedi o exame e a vitamina A está em níveis suficientes. Mas tem que ter uma suplementação base, tá? Fora isso, todos os outros minerais que eu citei, cobre, zinco, magnésio, estrôncio, molibdênio, boro, o flúor em extremas baixas quantidades. O flúor que a gente tem hoje é em excesso, já é contaminante e propicia a osteoporose. O flúor em excesso, da maneira como a gente tem hoje, contaminando o nosso organismo, ele causa osteoporose. Ele leva à osteopenia, que leva à osteoporose. Porque ele desregula, ele compete com vários compostos que são importantes na integridade óssea. Então, resumindo, para você manter uma saúde óssea, você tem que manter uma boa saúde intestinal, uma boa suplementação, né, de todos esses nutrientes e prestar bem atenção na sua condição hormonal. A osteoporose e a osteopenia parte de um desequilíbrio hormonal. Gravem isso. Se você foi no médico, se você está com osteoporose e não foi visto a parte hormonal, não foi... olha, a progesterona é mandatória no tratamento da osteoporose, é mandatório.
eu nunca vi na minha vida um tratamento para osteoporose, nem nunca li em lugar nenhum, sem progesterona. E o que a gente mais vê é cálcio, 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 toma cálcio, cálcio, cálcio. E o cálcio, a suplementação de cálcio sozinha é um desastre para o teu metabolismo. É um desastre para a tua saúde. Vai te levar a ter doença cardiovascular, vai te levar a ter arteriosclerose, teus vasos vão ficar enrijecidos. Tá? Então, cuidado com essas suplementações, com essas prescrições aí. Olha só que interessante. Eu acabei de falar sobre fibromialgia, né? A Márcia, que contou para nós aqui na live que ela foi diagnosticada com osteopenia e a médica para ela deu cálcio. Olha o que ela disse agora, que ela foi diagnosticada com fibromialgia. Eu acabei de falar a relação das duas. Tá aí a prova. Isso aqui como é que chama? Prova social. Não preciso de artigo científico para isso. É uma prova social. É um ser humano que está dizendo a condição. Né? Então, fibromialgia anda junto com osteopenia, com osteoporose, com osteomalácia e com sarcopenia. Fibromialgia não existe. É uma doença mitocondrial, uma doença do metabolismo energético, junto com as doenças do metabolismo ósseo, do sistema muscular e esquelético. Né? Então, para vocês verem que a live, todas as lives que nós fazemos, tudo faz muito sentido e as coisas vão se encaixando. A gente vai mostrando para vocês o raciocínio para ter a saúde de determinada coisa, né? Então, vocês foram vendo que a saúde óssea, ela depende de outros fatores. E que tudo vai fazendo sentido, né? Bom, pessoal, Jéssica, tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, eu acho que assim, só levantar a questão de que organismo saudável, não, as doenças elas não se instalam, né? Então, por isso a importância da gente ter, nunca vi uma pessoa saudável, né? Uma doença, então, nos mantermos saudáveis através de uma alimentação adequada, através da suplementação, se for necessária, através dessa regulação hormonal, atividade física, sono reparador, nos mantém saudável e nos mantém mais distante de todas essas possíveis patologias aí. Perfeito, né? Ortomolecular, equilíbrio da molécula, a busca pelo equilíbrio das moléculas do corpo. Por quê? Porque a gente sabe que quando se tem o equilíbrio das reações químicas, o equilíbrio das moléculas do nosso corpo, não há doença. Não há doença. Doença nada mais é do que um desequilíbrio do nosso corpo em algum sistema. Às vezes, em todos os sistemas, causam doenças, né? Doenças bem generalizadas no corpo, né? Doenças autoimunes, inclusive. Entendem? Então, é isso aí. Pessoal, semana que vem, live sobre... Ou vai ser sobre dores no joelho, com um ortopedista convidado nosso, ou vai ser sobre exames laboratoriais, os principais exames laboratoriais, tá? Então não percam live semana que vem. Nossa meta esse ano é fazer 50 lives, tá? Esse ano vai ser o ano de produção de conteúdo para vocês, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus, busquem saúde. Agora vocês já sabem tudo sobre saúde óssea, para vocês nunca desenvolverem osteoporose e ajudar quem precisa ser ajudado, que tem essa condição. Se você chegou depois, essa live vai ficar salva, assiste ela toda, já pega ela e compartilha, e envia para as pessoas que você quer que saiba sobre saúde óssea, sobre osteoporose, tá bom? Fiquem com Deus, cuidem da saúde de vocês, uma ótima semana e até a próxima. Jéssica, vou deixar a palavrinha com vocês. Leila, muito proveitoso esses momentos, muito importante ouvir vocês. Que bom, Leila. Espero que você tenha aprendido muito. Continue nos acompanhando, porque toda semana tem live aqui
Semana passada, live foi com a naturopata Nercilei Rosa. Falamos sobre aloe vera babosa, falamos sobre câncer, falamos sobre doenças do trato gastrointestinal, falamos sobre doenças de pele. Fantástica a live. Semana retrasada foi sobre magnésio, tudo sobre magnésio, doenças cardiovasculares. Eu contei uma condição minha que eu tenho no coração, né? Um tipo de arritmia, e toda a história envolvida sobre a época que eu conheci a medicina ortomolecular, né? E comecei a fazer o meu próprio tratamento. Usei diversas medicações, né? Tive vários efeitos colaterais, né? Contei isso lá para vocês. E a live anterior a essa é sobre ansiedade, depressão e insônia. Foi a primeira live do ano para você fazer um 2022 completamente diferente, né? Melhor do que todos os anos que você tem feito até agora. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Agora sim, eu vou embora. Eu falo que vou, volto. Fiquem com Deus, busquem saúde e até semana que vem. Jéssica. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e convido-os para nos acompanhar nas redes sociais, que a gente está sempre compartilhando aí informação, conhecimento. E até semana que vem. Boa semana para todos. Um abraço. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.